Olá, eu sou a Valéria Guimarães, sou advogada e hoje eu estou aqui para te ensinar como construir um escritório autogerenciável. Primeiro eu vou te explicar o que isso significa. Para a advocacia hoje, isso quer dizer muito. Por quê? A maioria dos advogados, eles são o faz tudo do escritório, ou seja, o escritório depende dele para tudo. Eu não sei se você já se viu aí nesse contexto, mas é a grande realidade. Você tá ali, você não pode sair do escritório, senão o escritório não fecha contrato, o escritório não prospecta, os clientes só querem ser atendidos por você, os seus colaboradores só vão lá na tua sala para tirar dúvida o tempo todo. Então, a engrenagem só roda se você estiver lá. O conceito de escritório autogerenciável é completamente o inverso. Você educa esses colaboradores e cria uma estrutura para que o escritório funcione ainda que você não esteja lá. Se você só tem um escritório que funciona com você, você não tem um negócio, você tem uma prisão. E a gente precisa trazer esse contexto estrutural de escritório autogerenciável, de você ver o seu escritório como uma empresa, estruturá-lo como tal, justamente para que você consiga ter a sua advocacia, o seu escritório, com a sua liberdade e não a sua prisão. Nem é tão complexo assim como muitas pessoas pensam. E é importante a gente desmistificar isso, para você entender que existe um passo a passo para isso acontecer, mas é um passo a passo completamente aplicável. Eu tenho inclusive vários mentorados e alunos que aplicam isso e estão tendo sim resultado. Então é plenamente possível fazer. Bom, o que eu preciso então para ter uma engrenagem que roda sem mim? Primeiro, você precisa começar o processo de descentralização. Eu passei por isso na minha advocacia. O meu escritório, inclusive, se chamava Valéria Guimarães Advocacia. Hoje nem é mais Valéria, hoje é Guimarães Advocacia. Justamente para que as pessoas tenham essa capacidade de entender que não é o escritório de um advogado só. E eu comecei esse processo de ir educando os meus clientes. Olha, pessoal, a gente tem aqui os advogados tal, fulano, eles vão atender vocês tão bem quanto eu. E pasmem, esse processo de descentralização ele não demorou muito para acontecer. Tinha cliente que preferia ser atendido pelos outros advogados do que por mim no final. Então muitas vezes são crenças que a gente tem relacionadas a ninguém vai querer ser atendido por outro advogado porque eu sou o maioral, porque eu sou o melhor. Olha, você pode até ser muito bom no que você faz, mas aí eu trago a você um ponto desse passo a passo imprescindível, que é o delegar. Não existe a possibilidade de você construir uma estrutura autogerenciável se você não delega. As pessoas, elas têm que estar lá e elas precisam entender qual a importância delas dentro dessa estrutura para que elas possam fazer os seus trabalhos e você já não seja tão necessário ali, no operacional, no dia a dia. Você vai sair de faz tudo e vai se tornar o dono do escritório. A cabeça estratégica, o dono do escritório como gestor, como líder, aquele que dá o direcionamento, que traça o planejamento estratégico, que tem uma visão de futuro do negócio. Então, primeiro passo, descentralizar se você já tem colaboradores. Ok, comunicar isso para os clientes, comunicar isso para a equipe, até para que eles sintam, que tem uma autonomia maior. E assim, eles saibam a responsabilidade que eles têm a partir dali e comecem a vestir mais a camisa. Até porque, quando você dá autonomia para o colaborador, ele se sente desafiado e isso automaticamente faz com que ele se entregue mais. E muitas vezes o que está faltando aí para você é justamente isso, dar autonomia para sua equipe. Mas veja, eu preciso aprender a delegar. Então, o próximo passo é estruturar o seu escritório como empresa. Você vai criar uma setorização. E aí eu sempre dou algum exemplo aqui para ficar mais simples de você entender. No meu escritório hoje ele tem um modelo de setorização que não é o tradicional, ele é uma setorização mais moderna. Então eu começo com os 3 setores principais: marketing, comercial e o operacional, que a gente chama, que é onde a gente dá vazão ao trabalho. Embaixo, não menos importantes, mas muito pelo contrário, eles dão a base para esses 3 que estão no topo. A gente tem ali RH, controladoria, financeiro,
o administrativo e todos os outros setores que você pode vir a criar dentro da sua estrutura a depender do crescimento dela. Então, claro que estruturas maiores comportam uma setorização maior, uma governança mais bem elaborada, tá? Então, a gente parte do pressuposto que você pode ter uma setorização sendo um pequeno negócio, um médio negócio, um grande negócio. E cada vez mais essa governança, essa estrutura, ela vai ser maior e mais bem elaborada. Setorizou, você vai definir quais as tarefas de cada setor. E aí você começa a delegação. Mas, e como é que eu faço para delegar para novos colaboradores? Porque essa delegação, esse investimento em pessoas, em treinamento que vai fazer com que você tenha base para crescer. Porque você só vai comportar mais trabalho, atrair no marketing, fechar nas vendas e entregar esse trabalho se você tiver mais braços. Sozinho você não dá conta. Com poucas pessoas você consegue chegar um pouco mais longe. Agora, para escala real mesmo, essa delegação ela tem que se tornar constante. Mas você precisa mapear esses processos. Por exemplo, todas essas tarefas de todos os setores, elas têm que ser mapeadas. Então você vai criando processos internos dentro do escritório, literalmente formalizando, escrevendo como funciona o passo a passo. E os seus colaboradores que já trabalham, né, que já fazem essas tarefas, eles podem descrever para você. Às vezes eles descrevem até melhor que você. Agora você imagina uma estrutura setorizada. Cada setor com as suas tarefas específicas. Todas essas tarefas mapeadas, ou seja, você criou processos internos. Agora sim, você tem a força de uma cultura pré-estabelecida. E aí, é claro, você vai criar os documentos do escritório, como manual de conduta, regimento interno, os POPs você já tem, que são essas tarefas mapeadas, e manual de relacionamento com o cliente, manual de crise. Gente, tudo isso faz parte do que você vai imprimir de cultura dentro dessa estrutura para que ela se torne autogerenciável. À medida que as pessoas têm noção da responsabilidade delas, que elas têm mapeadas as tarefas que elas têm que realizar e que elas sabem como fazer essas tarefas, você já não será mais o centro do seu negócio. Muito pelo contrário, você vai dar o suporte que eles precisam e isso vai te possibilitar viajar com tranquilidade, sabendo que o escritório não vai parar de fechar contrato, vai continuar faturando. Isso vai te dar a oportunidade de ter mais tempo com a sua família, de poder buscar o teu filho na escola, de poder ir para uma academia, de poder pegar o cinema durante a semana, de ter qualidade de vida. A advocacia precisa disso. Esse conceito de escritório autogerenciável, ele ainda tem uma abertura muito pequena na nossa classe, na classe advocatícia. E a gente precisa trabalhar o nível de consciência dos advogados para a importância desse conceito. Então, se hoje você tem uma estrutura que precisa de você para tudo, tá errado. E sabe por que tá errado? Sob o ponto de vista de, não que você esteja trabalhando e isso tudo seja em vão, não, mas é uma questão de você entender o quanto a gestão é importante para o teu negócio, para que você consiga usufruir do que você está construindo, porque senão nem isso você vai conseguir. Se você é tão necessário, imagina se você adoece. A equipe para e nada mais acontece. Então não faz sentido. Isso vai funcionar até certo ponto, mas depois você não vai aguentar. A sua equipe não vai aguentar. Então você vai ter que abrir mão de ser centralizadora. Você vai ter que abrir mão de achar que só você sabe fazer. Existem pessoas que sabem fazer tão bem quanto você. Esse é o conceito de um escritório autogerenciável. E se você gostou dessa ideia e ficou curioso para saber mais sobre isso, já dá o like aqui, já clica no sininho para você não perder nenhuma aula como essa e, claro, já se inscreve aí no canal. Eu tô te esperando aí para o próximo vídeo.